Olá, seja bem-vindo ao dia 36 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros. Que alegria que você está comigo aqui nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias nós estamos em uma jornada para lermos a palavra de Deus e aprendermos mais sobre aquilo que Deus deixou escrito para nós. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva nos nossos canais, ative o sininho de notificação para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos lançar aqui no Projeto 90 e também aproveita, por favor, e já manda esse devocional para pelo menos umas 50 pessoas para que elas possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Se você está no carro, apenas escute, preste atenção no que você está fazendo, mas se você está no trabalho ou em casa, ou um lugar que permite, já pega aí o seu bloco de notas, liga o seu aplicativo de notas para que você possa anotar tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar hoje aqui. Como eu disse, nós estamos entrando no dia 36 do nosso devocional, nós estamos acabando o livro de 2 Crônicas, está passando muito rápido, né? Nós começamos a nossa leitura no capítulo 25 de 2 Crônicas e lemos até o capítulo 36 de 2 Crônicas, tá? Eu queria focar com vocês hoje na história de um homem, na verdade de um rei, o rei Josias. Pastor Adriel, nunca ouvi falar sobre o rei Josias. Pois é, existem várias lições que nós podemos aprender com a vida desse homem e eu queria focar nesses próximos 10 minutos com você na vida do rei Josias. Só para dar um pouco de contexto aqui, Josias foi o rei mais novo da Bíblia. Pastor Adriel, com quantos anos o rei Josias começou a reinar? Josias começou a reinar, isso está em 2 Crônicas, capítulo de número 34, ele começou a reinar com 8 anos de idade. Meu Deus, 8 anos de idade. E a Bíblia vai dizer que Josias, durante todo o seu reinado, ele foi um homem reto, que não se desviou dos caminhos do Senhor. E a Bíblia vai além em dizer que ele fazia da mesma forma que seu antepassado, o rei Davi. A Bíblia nos conta muita coisa boa sobre ele, diz que ele foi um homem reto, né, segundo as leis de Deus, e ele fazia tudo aquilo que era necessário para que o nome de Deus fosse honrado em Israel. E aqui vai a primeira lição que eu quero passar para você, que é muito importante, tá? Josias, ele começa a reinar com 8 anos e a Bíblia vai dizer que aos 16 anos de idade, ele começa a fazer uma limpa em Israel. Pastor Adriel, explica para mim, como assim uma limpa? A Bíblia vai dizer que ele começa a derrubar altares que foram consagrados a outros deuses. Ele começa a derreter ídolos que foram moldados de ferro, né, de bronze, e começa a espalhar esses ídolos sobre o túmulo daqueles que adoravam a esses ídolos. Ele começa a limpar a Israel. A Bíblia vai dizer que ele faz uma limpeza geral. Ele começa a destruir todas as estátuas de Baalins. Ele começa ali a destruir altares que foram consagrados a outros deuses pelos reis que passaram antes dele. E olha que lição linda que nós podemos aprender nessa história. Supostamente, um menino de 8 anos não sabe de nada. Um menino de 16 anos, talvez nós olhássemos para ele e falássemos: nossa, ele não pode nada, ele não tem conhecimento, ele não consegue muita coisa por causa da sua idade. Vamos trazer isso para os nossos dias. Às vezes as pessoas olham para nós e dizem: olha quão pequeno essa pessoa é, ele não tem muita condição, ela não veio de uma família talvez com uma situação boa, olha da onde ela veio, olha onde ela nasceu, né? Olha o que ela conquistou até hoje. Mas isso não importa, se nós colocarmos o nosso coração no lugar correto e nós seguirmos os caminhos do Senhor, Deus é fiel o suficiente para nos honrar, independente de onde nós viermos, tá? Aqui é uma clara demonstração do que a Bíblia nos ensina sobre o menor ser o maior, sobre Deus usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Um menino de 8 anos, um rei, né, que depois de 8 anos, 16 anos, começa a fazer uma limpa em Jerusalém, começa a limpar os altares, né, que eram feitos a outros deuses. Talvez muitos olharam para ele e disseram: uau, esse menino não tem muita experiência, mas foi ele que começou e tomou a iniciativa de limpar a Israel. Aqui vai uma clara demonstração e aqui vai a lição número 1 para você. Deus não está atrás de pessoas com capacidade.
Deus está atrás de pessoas disponíveis. Deus está atrás de pessoas posicionadas. E nós precisamos entender isso, que não é na força do nosso braço, não é na força das nossas conexões ou do nosso dinheiro ou quem nós conhecemos. Nós precisamos entender que não é na força do nosso braço, não é na força de quem nós conhecemos, tá bom? Mas sim na força do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Josias era um menino apenas, pouca experiência de vida, apenas 8 anos de idade, quando ele começou a reinar, e aos 16 anos, depois de 8 anos estudando ali a palavra do Senhor e aprendendo sobre as leis, a Bíblia vai dizer que ele começa então a fazer uma limpa em Israel. Na verdade, eu vim aqui para te dizer nessa manhã, não importa a sua idade, não importa o seu passado, não importa de onde você veio, não importa a condição da sua família. Pastor Adriel, eu vim de uma cidade muito pobre, eu vim de uma situação muito pobre, eu não tenho muita capacidade, eu não tenho muitas habilidades. Isso não importa. Deus está atrás de pessoas posicionadas e disponíveis. Deus está querendo pessoas disponíveis. Às vezes, a disponibilidade é a melhor habilidade. Você que canta muito, você que prega muito, você que fala muito bem em cima de um altar, você que sabe usar um microfone muito bem, o que adianta se você está sentado? O que adianta se você não está deixando ser usado por Deus? A melhor habilidade, escreve isso daí, é a disponibilidade. Nós precisamos estar disponíveis ao Senhor. Então, nós vemos isso, Josias começa a reinar com 8 anos, tá? Com 16 anos ele começa ali a fazer aquela limpa em Israel, tá? Isso é muito importante, nós entendermos que parecia para as outras pessoas que Josias era um menino inexperiente, mas a sua inexperiência não tinha nada a ver com a sua entrega a Deus. A sua inexperiência não tinha nada a ver com estar disponível para o Senhor, tá bom? Então é muito importante que nós possamos reconhecer e entender isso em nosso 2026. Deus não está atrás apenas de pessoas capazes, tá? Deus não está apenas de pessoas com habilidades, né? Pessoas com talentos. Deus está atrás de pessoas disponíveis. Um menino de 8 anos conseguiu fazer aquilo que os reis, os marmanjos, os velhos não conseguiam fazer, que era trazer de volta o povo de Israel para adorar a Deus, né? Ao único Deus, o Deus de Israel, tá bom? Então, não importa de onde você veio ou em qual situação você se encontra, né? Seja questão financeira, sentimental, emocional, whatever, não importa. Deus tem a capacidade e Deus quer te usar, mas nós precisamos estar posicionados e disponíveis para o Senhor, tá bom? Nós vemos um pouco mais na frente, no capítulo 34 mesmo, que algumas pessoas estão fazendo uma limpa ali no templo, né, de Deus, e eles encontram o livro da lei, tá? Eles encontram o livro da lei que foi dado a Moisés há muitas gerações atrás, e ali Josias tem um encontro, né, com esse livro. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 34, que no momento que o profeta chega com esse livro da lei até Josias e começa a ler para ele as páginas, né, do que estavam lá dentro, a Bíblia vai dizer que Josias rasga então as suas vestes, se dobra diante do Senhor e começa a clamar por misericórdia, porque ali naquele momento ele descobriu que o povo de Israel tinha se afastado de uma maneira terrível das leis do Senhor, né? Aquele livro que estava perdido ali por muitas gerações, ele acha então e começa a ler o que está naquele livro e ele cai em si, ele diz: meu Deus, o povo de Israel está tão longe daquilo que Deus passou como lei, que eu não sei como vai ser. Então ele rasga, né, as suas vestes, ele fica muito triste com isso, né? E o choro de Josias mostra uma coisa para nós. Ele não ficou ofendido, né, com as leis que estavam no livro ali, não, ele ficou quebrantado, tá? Ele ficou se sentindo mal porque ele sabia que o povo de Israel estava vivendo muito longe daquilo que Deus tinha preparado para eles. Então, Josias toma uma decisão, ele já tinha tomado uma decisão, né, de
limpar a Israel, de destruir os altares, mas agora que ele lê o livro, agora que ele entende aquilo que Deus passou para o povo de Israel, a Bíblia vai dizer que Josias começa a seguir as leis daquele livro à risca. Olha que interessante, depois de tantas gerações que essas leis, ficaram escondidas, que o povo se desviou do caminho do Senhor, se desviou, talvez nem conhecia, sabia que esse livro da lei existia, ou sabia que essas leis existiam. Deus agora levanta um menino de 16 anos para que pudesse mudar a história de Israel. Olha, interessante, e para nós fecharmos esse devocional aqui, que é uma coisa maravilhosa, olha que interessante o que acontece quando uma pessoa se posiciona. Olha que interessante o que acontece quando uma pessoa está disponível ao Senhor. Eu estava hoje numa reunião aqui na igreja, falando com algumas pessoas, e eu falei, olha, Deus estava esperando apenas o seu posicionamento para te usar. Deus estava esperando o seu sim para que ele pudesse começar a fazer coisas novas. Existem fases da nossa vida, existem temporadas da nossa vida que só estão esperando o momento de nos posicionarmos. Já está pronto, Deus já está pronto para liberar sobre nós, mas precisa haver um posicionamento da nossa parte. Se você continuar lendo o livro de 2 Crônicas e terminar ali o capítulo 34, 35, 36, você vai ver que Israel voltou completamente a servir ao Senhor como nos tempos de Moisés. Josias começa a levar em conta todas as tradições, todos os sacrifícios, ele começa a doar do seu próprio gado para fazer sacrifícios ao Senhor. Ele começa ali a instruir os jovens, instruir o povo de Israel a servirem e seguirem o livro da lei que Deus entregou a Moisés. Isso é maravilhoso, tudo porque uma pessoa se posicionou. Em nome de Jesus, que o seu 2026 possa ser diferente, que você possa hoje se posicionar, assim como o rei Josias. Ele era um menino de 8 anos, apenas quando começou a reinar, ninguém dava nada por ele, inexperiente, não tinha experiência de vida, mas Deus não estava preocupado com a inexperiência de Josias, Deus estava preocupado com a disponibilidade de Josias. Em nome de Jesus, pastor Adriel, eu sou inexperiente, não tenho muitas habilidades, as minhas capacidades são poucas, meus talentos, mas eu estou disponível para o Senhor. Se prepare, que Deus vai te usar e Deus vai te levantar, porque Deus está atrás de pessoas disponíveis. E lembre-se que eu falei, a melhor habilidade é a disponibilidade. E com isso nós chegamos ao fim do dia 36 do nosso devocional. Amanhã é o dia 37, como eu disse, nós acabamos o livro de 2 Crônicas e nós vamos ler o livro de Esdras na sua totalidade, tá? São apenas 10 capítulos, então nós estamos ainda dentro da nossa leitura. Nós vamos ler o livro de Esdras, os 10 capítulos, nós vamos conversar amanhã um pouco sobre ele. Nos vemos amanhã aqui no dia 37 do Projeto 90, às 6h30 em ponto. Lembre-se, já manda esse devocional para alguns amigos para que ele possa estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Nos vemos amanhã, no dia 37 do Projeto 90, às 6h30 em ponto. Deus te abençoe.